Ontem, no dia 25 de julho, saíram duas pesquisas presidenciais, a XP e PESP, que está de volta depois da pressão dos bolsonaristas, e a BTG-FSB, vinculada ao Banco Pactual, aquele banco lá do Paulo Guedes. Então a ideia agora é destrinchar os principais pontos destas duas pesquisas. Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever aqui no canal para ficar atento a todas as pesquisas. Eu estou cobrindo todas as presidenciais que estão saindo. Deixa um comentário sobre o vídeo que ajuda a criar engajamento pra caramba. E, o like, né? O mínimo é deixar um like no vídeo. Começando pela pesquisa da XP e PESP, aquela pesquisa bloqueada pelos bolsonaristas. Olha que coisa louca. Essa galera investidora, que tá lá, acionista da XP, foi contra a pesquisa, ameaçando boicotar a empresa. Olha, isso é algo muito contraditório, porque se você é um investidor, você tem que saber qual é o cenário político que se desenha para continuar investindo. Não é se você gosta ou não gosta do cenário político que está vindo. Você tem que entender qual é o cenário político para você investir, se for um governo Ciro, se for um governo Lula, se for um governo Bolsonaro, do governo que for. E logo no início da IPESP, ele já coloca aquela pauta: aprova ou desaprova o governo? E 59% das pessoas entrevistadas desaprovam o governo Bolsonaro, sendo aprovada apenas por 36%. A gente vai observar que ao longo dessa pesquisa, nas anteriores do Poder Data, da Exame Ideia e também na FSB, a gente vai observar que esse número 36, ele é muito repetido como os votos do Bolsonaro, variando no máximo, subindo um pouquinho para 37, 38 e descendo ali para 35, 34 também. E aí vem aquela tradicional, a pesquisa espontânea. O cara chega em você e pergunta em quem você vai votar. 40% dos entrevistados responderam que vão votar no Lula e 30% responderam que irão votar no Bolsonaro. 4% disseram que vão votar no Ciro Gomes, na Simone Tebet apenas 1% e seguido pelo Pablo Marçal. Olha, ele apareceu aí com 1% também. Já na estimulada, o Lula cresce para 44%, o Bolsonaro salta para 35%, o Ciro já vai ali para os 9% dele e a Tebet aparece com seus 4%. O Janones, que não apareceu na espontânea, pula para 2% e o Marçal continua com seu 1%. Os outros candidatos não pontuaram nada. É importante sempre lembrar o histórico das pesquisas. A pesquisa da XP e PESP, ela começa lá em janeiro de 2020. Tanto Lula como Bolsonaro nessa data pontuavam com 24% dos votos. Em março de 2021 foi o momento que o Bolsonaro ainda liderava sobre o Lula, até porque o Lula estava aquele período de transição saindo da cadeia. O Bolsonaro botando 27 pontos, cresceu 3 em relação ao início, e o Lula cresceu apenas 1, foi para 25. É claro que é um empate técnico, mas mostrando uma leve vantagem para o Bolsonaro. A partir desse momento, o Lula gira a chave. Tanto que em setembro já do mesmo ano, o Lula já bate 43% e vem mantendo essa média desde lá. 44, 43, 41, 42, vai marcando por aí. Já o Bolsonaro, em setembro, marcava apenas 28 pontos. Vê que o crescimento do Bolsonaro foi um crescimento muito lento. Claro que o Bolsonaro alcança esse patamar que ele está hoje a partir de abril. Lembrando sempre, momento que o Sérgio Moro sai das pesquisas. O Bolsonaro alcança os seus 31% e aí ele tem um leve crescimento, chegando ali a 34, 35%, variando nessa margem de erro digital. Já no segundo turno, o Lula dá um salto de 9 pontos, cara, sai de 44 e vai para 53%, enquanto o Bolsonaro só consegue sair de 35 para 36, aquele número mágico de pessoas que aprovam o Bolsonaro, apontando um teto de 36%. Outra parte da pesquisa que é interessante é aquela que fala assim: poderia votar, votaria com certeza e jamais votaria. Vamos pegar para comparar o Lula e o Bolsonaro. O Lula, 44% dos entrevistados dizem que votariam no Lula com certeza. 11% poderiam votar e 43% não votariam de jeito nenhum. O que significa isso? O Lula tem um teto de 55%. Somando votaria com certeza e o poderia votar. Esse poderia votar provavelmente são os votos que podem migrar no segundo turno. Já o Bolsonaro, você tem 34% que falam que votariam com certeza e 8% que poderiam votar. Já 58% falam que não votariam de maneira alguma. Somando o poderia votar com votaria com certeza, o Bolsonaro alcança 42%. Só que qual é o problema? Esse é o teto do Bolsonaro. O teto do Bolsonaro é menor que o piso do Lula, um teto de 42 e um piso de 44. O cenário não é nada bom para os bolsonaristas. Inclusive, assim, os setores de campanha do Bolsonaro, que estão junto com o Centrão, já dão o Bolsonaro como um derrotado. Agora a gente vai entrar na pesquisa BTG-FSB, uma pesquisa mais recente, que ela começa no mês de março. Na espontânea, o Lula aparece com 40% e o Bolsonaro com 30%, igualzinho da XP e PESP. E o Ciro aparece com 3 pontos, os outros candidatos não pontuaram. Lá no mês de março, quando se iniciou essa pesquisa, o Lula pontuava com 38%, ou seja, cresceu 2 pontos, e o Bolsonaro pontuava com 27%, crescendo 3 pontos. Lembrando sempre que o Sérgio Moro sai no mês de abril da disputa eleitoral. Já na
estimulado, o Lula novamente salta para os 44 pontos, igualzinho da IPESP. Lembrando que o pesquisa a gente não compara uma com a outra, a gente analisa cada uma separadamente, mas a gente pode fazer umas pontes. E o Bolsonaro, nesse caso, sai de 30 apenas para 31, ele não alcança aquele número de 35, 36% que ele normalmente alcança. O Ciro, novamente, com seus 9 pontos, a Tebet com 2, e os anteriores ali, o Marçal, o Janones, cada um com 1%. Pegando o histórico da estimulada, tá, feita desde março, o Lula aparecia com 43, variou na margem de erro para 44. O Bolsonaro aparecia com 29 em março, variou na margem de erro para o quê? Para 31. No segundo turno, cara, o Lula cresce mais 10 pontos. Então o Lula alcança 54% de votos. Lembrando um pouco o teto lá do Lula de 55% da IPESP. Eu gostei dessas duas pesquisas que elas têm muitas coisas em comum. Já o Bolsonaro, no segundo turno, ele ganha mais 5 pontos e alcança aquele número mágico do Bolsonaro, de 36%. Vejam que o Bolsonaro tem muita dificuldade para romper esse teto de 36%. Claro que o teto de Bolsonaro já apontou que é maior do que isso, só que ele tem muita dificuldade para superar esse estágio que ele está hoje de 36%. E pegando o histórico do segundo turno, né? No mês de março, o Lula já pontuava com 54%, variou na margem de erro e se manteve novamente com 54%. O Bolsonaro em março tinha 35% e agora tem 36%, também dentro da margem de erro. A FSB também faz aquela pesquisa tentando saber que votaria com certeza, poderia votar, não votaria de jeito nenhum, cria uma nomenclatura de potencial de voto. O que significa? Então, o Lula nessa pesquisa tem um teto, uma potencial de voto de 56%, próximo dos 55% da pesquisa anterior. Já o Bolsonaro nessa aqui tem números inferiores. O teto do Bolsonaro aqui seria de 39%, diferente da IPESP, que deu de 42%. Outra coisa que eu gosto muito seria justamente a parte da pesquisa qualitativa, que vai pegando por faixa de renda, gênero, região do Brasil, religião, escolaridade. Então a gente vai descrever um pouquinho sobre isso aqui. Na divisão entre homens e mulheres que votariam no Bolsonaro e no Lula, o Lula tá ganhando nos dois. Entre os homens, o Lula possui 42% de votos contra 39% do Bolsonaro. Já entre as mulheres, a distância é acachapante. O Lula pontua com 46% e o Bolsonaro com 24%. Não esquecendo, isso aqui não alcança 100% porque isso aqui são estimativas de primeiro turno. Tem dos outros candidatos também. Na idade, o jovem está de 16 a 24 anos, 49% deles votam no Lula e apenas 21% votam no Bolsonaro. Não esquecendo que essa galera mais nova é a galera mais enganjada nas redes sociais. Agora, aquela faixa ali de 25 a 40 anos, o Lula também leva de 41 a 35 sobre o Bolsonaro, e na faixa de 41 a 59 anos, o Lula até aumenta um pouco a distância, que é algo surpreendente. O Lula vai para 44 pontos e o Bolsonaro se mantém em 35. Acima dos 60 anos, que é aquela galera que se aposentou, né, tava aí querendo se aposentar já também, pegou melhorias do governo do PT, a vantagem do Lula é bem maior. O Lula salta para 47 pontos e o Bolsonaro cai para 30 pontos nessa faixa de idade. No nível de escolaridade, quem tem apenas o ensino fundamental, o Lula tem uma vitória também bem distante. Acho que o nível de escolaridade, em muitos casos, também bate com a renda. O Lula pontua 54% contra apenas 28% do Bolsonaro. Pessoas com ensino médio, o Lula também ganha, tá? Por 40% a 32%, é uma distância mais próxima, mas ainda é considerável. E o Lula só perderia para o Bolsonaro no ensino superior, de 35% a 36% para o Bolsonaro, um empate técnico. Mas deixando claro que eu acho que isso aí tem culpa do PT dessa liberação aí de faculdades à distância, e tu formou um bando de gente idiota, não podendo descartar isso. Religião, assim, eles poderiam ter feito uma pesquisa mais específica, mas eles colocaram apenas católicos, evangélicos, outras religiões e quem não tem religião. O Lula vence entre os católicos por 52 pontos a 25 pontos para o Bolsonaro, e mais perde nos evangélicos. O Bolsonaro pontua 46 a 33. Em outras religiões, o Bolsonaro leva de 41 a 32 sobre o Lula, então ele tem uma distância relativa aí também, mas quem não tem religião, o Lula leva também, 46 a 20 pontos. A renda familiar quer dizer muita coisa, pessoas que ganham até um salário mínimo. O Lula está pontuando em 61% dos votos, contra apenas 19% do Bolsonaro. Não esquecendo que a maior parte da população brasileira ganha apenas um salário mínimo. De 1 a 2 salários mínimos, o Lula vai de 52 pontos contra 26% do Bolsonaro. Gente, aí a gente já tem 90% da população brasileira. Isso tem que ser destacado. De 2 a 5 salários mínimos, o Lula também ganha, mas numa faixa mais apertada, 39 a 36. E o Lula perde das pessoas que ganham acima de 5 salários mínimos, 27 para o Lula e 43 para o Bolsonaro. Não esquecendo que quem ganha acima de 5 salários mínimos no Brasil é menos de 5% da população. São números ruins para o Bolsonaro. E na divisão regional, eles também têm um problema que eu discordo, que eles colocam a região norte e a região centro-oeste como uma coisa só na pesquisa. Vamos começar pelas regiões mais populosas. No sudeste, o Lula possui 38 pontos
votos contra 33 do Bolsonaro. É a principal região eleitoral do Brasil, a gente não pode esquecer isso. Normalmente as eleições no Sudeste, elas são mais disputadas, nunca tem uma distância muito grande entre os dois, tá? Então, mas ela é um termômetro. Agora, quando nós vamos para a segunda região mais populosa do Brasil, o Lula tem uma distância muito grande em relação ao Bolsonaro, pontuando incríveis 63% dos votos contra apenas 19% do Bolsonaro. No Sul, o Bolsonaro leva também com uma margem bem pequena, 39-36, a terceira região mais populosa, e na outra região, né, que eles juntaram o Centro-Oeste e o Norte, o Bolsonaro também leva, por uma distância bem pequena, de 43-39. Não esquecendo que se for dividir as regiões, o Lula provavelmente leva na região Norte e o Bolsonaro leva na região Centro-Oeste. Ambas pesquisas trazem um cenário muito ruim para o Bolsonaro, um cenário extremamente favorável para o Lula. E se você chegou até o final do vídeo, você viu toda essa informação, deu trabalho criar esse relatório, vai aqui, deixa o like pelo menos, comenta para ajudar o canal a crescer.